Então, hoje a gente começa a ver argamassa e concreto. Argamassa e concreto porque são materiais diferentes. Todos são compostos por agregados e aglomerantes. Mas qual que é a diferença? Na argamassa, a gente vai ter agregado miúdo mais aglomerante mais água. Então, uma argamassa, ela é composta por agregado miúdo, aglomerante e água. Enquanto o concreto, eu vou ter o agregado miúdo, o graúdo, mais aglomerante, mais água. Então, a principal diferença que a gente vai ter entre as argamassas e os concretos é que na argamassa a gente não tem presença de agregado graúdo, tá bom? Somente de agregado miúdo. Então, a gente vai começar vendo as nossas argamassas. Deixa eu só ver aqui que alguém perguntou alguma coisa. Está gravando? Sim, Stephanie, coloquei para gravar agora, tá bom? Então, a gente em definição, quando a gente estava falando do cimento na água passada, a gente estava falando muito em pasta de cimento. Então, a gente faz uma pasta de consistência normal. O que é uma pasta? A gente fala que pasta vai ser só a mistura de cimento e água. Então, quando a gente chama mistura de cimento com água, a gente chama essa mistura de pasta. Se a gente tem essa mistura de cimento com água, mas a gente tem uma quantidade de água em excesso, a gente vai denominar essa mistura de nata. Então, nata vai ser uma mistura de cimento com água em excesso e pasta vai ser uma mistura de cimento com água. Já a argamassa, ela vai ser a mistura de um ou mais aglomerantes. Então, a gente pode ter 2 aglomerantes fazendo a mistura na argamassa, agregados miúdos e água. Então, nós não temos presença de agregado graúdo na argamassa. Além desses componentes essenciais, que são os aglomerantes, os agregados e as águas, essas argamassas elas podem vir adicionadas de aditivos. O que é um aditivo? É um material que ele vai ser adicionado para conferir ou melhorar determinadas propriedades da argamassa. Então, o aditivo eu vou colocar ele normalmente em pequena quantidade para ele melhorar alguma propriedade dessa minha argamassa, tá bom? Então, basicamente, a argamassa ela tem aglomerante, agregado miúdo e água. Quais são as características de uma argamassa? Então, a argamassa ela vai ter que ser um material plástico e adesivo quando ela vai ser aplicada, e depois da aplicação ela se torna rígida e resistente após um certo período de tempo. Então, a argamassa ela tem que ter essa característica de plasticidade e ser adesiva. Por quê? O que a gente faz com a argamassa? Normalmente, a gente vai fazer assentamento de tijolos. Então, se a gente vai fazer o assentamento, o que a gente quer durante o assentamento? Fazer com que esse tijolo fique colado um ao outro. Então, ela tem que ser adesiva. A gente usa uma argamassa quando a gente quer assentar piso. Então, ela vai ter que ser adesiva para que aquele piso ele fique colado na superfície que a gente deseja. E ela tem que ser plástica para facilitar o trabalho com esse material. Então, a plasticidade vai fazer com que seja facilitado esse trabalho, tá bom? Depois que ela sofre a cura, ela vai se apresentar rígida e resistente. Então, assim como o concreto passa pelo processo de cura, a argamassa também tem seu processo de cura para que ela se torne rígida e resistente. Quais são as propriedades, de modo geral, que uma argamassa deve satisfazer? Então, ela tem que ter uma resistência mecânica, ela tem que ter compacidade, impermeabilidade, constância de volume, aderência e durabilidade. Essas são as principais condições de utilização das argamassas. Elas têm que ter essas condições. Então, uma resistência mecânica adequada, uma compacidade, impermeabilidade, constância de volume, aderência e durabilidade.
Durante a utilização, essas argamassas elas podem ser aplicadas para assentamento de tijolos, blocos, revestimentos, para revestimento de paredes e tetos, em reparos de peças de concreto, e a escolha do tipo de argamassa vai depender da exigência da obra. Então, o tipo de obra vai dizer qual tipo de argamassa que deve ser utilizado. Então, eu tenho traços diferentes. O que é um traço? É como se fosse a receita. A quantidade que eu vou utilizar de cada um dos materiais vai depender da exigência da obra. Quais são os principais agregados utilizados na produção das argamassas? Então, nós temos as areias silicosas e quartzosas, as areias siltosas e argilosas e os pedriscos. Então, essas aqui podem ser utilizadas para argamassa. Qual que é a diferença para o concreto? No concreto, a gente não utiliza a areia siltosa ou argilosa. Então, para o concreto, a gente não faz esse tipo de utilização aqui, somente para a argamassa, que a gente vai usar essa areia siltosa e argilosa. Em argamassas especiais, a gente pode ter carbetos de silício, micas, pó de pedra, pó de mármore e argilas refratárias, sendo utilizadas como agregados na mistura, tá bom? Então, isso aqui só em argamassas especiais. Mas geralmente são silicosas, os agregados são de areia silicosa e quartzosa, siltosa e argilosa ou pedriscos. Até aí tudo bem, né? Então, quais são os aglomerantes mais empregados? Os aglomerantes mais empregados são o cal, o cimento e o gesso. Então, a cal ela pode ser utilizada na produção de argamassa, o cimento é o mais utilizado e o gesso também pode ser utilizado. Ah, professora, mas eu vou utilizar gesso para que tipo de argamassa? Quando a gente tem aquele gesso de estucador, aquele gesso que a gente faz forro de casa, esse gesso é uma argamassa, ele não é o gesso puro somente, a gipsita, não. Ele vai ser misturado com alguns finos que vai fazer essa produção dessa argamassa de gesso, tá bom? Os aditivos principais que são utilizados nas argamassas são os impermeabilizantes de massa, para tornar essa argamassa mais impermeabilizante, e os aditivos de adesividade, que vai trazer maior plasticidade. Então, a argamassa. E vai fazer com que ela seja mais adesiva, como o próprio nome diz. Então, são aqueles Vedacity, Sica 1, o Bianco, que é de adesividade, e o Sica Flex. Esses são aditivos que são empregados nas argamassas, tá bom? A classificação das argamassas. Como que a gente pode classificar? A gente classifica as argamassas segundo a função que a argamassa vai ser empregada. Então, ela pode ser argamassa para assentamento de alvenaria, argamassa para revestimento, argamassa para piso e argamassa para reparo. Então, o que é uma argamassa para assentamento de alvenaria? É uma argamassa onde a gente vai fazer assentamento. Então, quando a gente vai assentar os blocos cerâmicos. O que são os blocos cerâmicos? São os nossos tijolos. Toda argamassa que é utilizada para assentamento de tijolos, ela é classificada como sendo argamassa para assentamento de alvenaria. Argamassas para revestimento são argamassas que a gente usa para revestimento de paredes. Então, essas argamassas são o reboco, o emboço, o chapiço. Professora, Oi. qual seria a diferença entre o reboco e o embolso? Ou seria um só? A gente vai falar sobre isso. Eles não são um só, eles são camadas diferenciadas, tá bom? Daqui a pouco eu chego lá. Então, argamassas para piso são aquelas que a gente usa para assentamentos de piso, e a argamassa para reparo é aquelas que são utilizadas quando a gente tem algum problema no concreto que a gente consegue solucionar apenas com argamassa, tá bom? Então, vamos primeiro para o assentamento de alvenaria. Quais são as principais propriedades dessas argamassas? Para que a gente consiga fazer o assentamento, ela tem que ter uma trabalhabilidade adequada. Como assim trabalhabilidade? Ela tem que ser fácil de ser trabalhada.
a consistência dessa argamassa e a plasticidade dela têm que ser adequadas ao processo de execução, além dela possuir uma elevada retenção de água. Como assim, professora? Vocês já viram um pedreiro assentando a alvenaria? O que ele faz? Ele pega ali, tá aqui o nosso bloco, ele joga a minha argamassa aqui em cima e ela fica tipo um montinho. Se ela não tiver essa plasticidade, essa consistência, o que pode acontecer? Ou ela não vai conseguir se espalhar, porque está dura demais, ou ela vai escoar. Ela vai começar a escoar aqui no meu bloco. Isso não é interessante. Então, ela tem que ter essa trabalhabilidade bem definida. Então, ela tem que ter aderência. Por que aderência? Se eu quero colar um bloquinho no outro, um bloco cerâmico no outro, ela vai ter que ter aderência para fazer essa cola. Ela tem que ter resistência mecânica pelo menos igual à resistência mecânica do bloco, para que a gente não tenha falha na argamassa. E ela tem que ter a capacidade de absorver as deformações. Então, caso haja uma deformação, essa argamassa que ela vai ser capaz de absorver, tá bom? Quais são as funções das argamassas para assentamento de alvenaria? Vai ser, a principal função é unir as unidades de alvenaria. Então, quando a gente vai fazer, vai unir esses blocos cerâmicos, a gente precisa que eles constituam um elemento monolítico. O que é isso? Que eles sejam apenas um elemento. Para que isso aconteça, a gente utiliza a argamassa para unir essas unidades. Isso vai fazer com que ela contribua na resistência aos esforços. Distribuir as cargas atuantes na parede por toda a área resistente. Então, se eu tenho ali aquela parede, o que vai acontecer? A minha argamassa ela vai ser responsável por fazer com que eu tenha essa distribuição de cargas durante toda a minha parede, tá bom? Então, essa é a função da minha argamassa. Selar as juntas, garantindo estanqueidade à parede e a penetração da água da chuva. Então, se eu quero que seja um bloco elemento monolítico, eu não quero que passe água por aqui, em nenhum lugar. Então, eu vou selar todas as juntas. E absorver as deformações naturais. Então, os tijolos, a gente já viu que os blocos cerâmicos, eles podem sofrer um aumento de volume quando eles absorvem água e uma diminuição de volume quando eles secam, quando essa água é retirada. Só que a argamassa ela tem que absorver essas deformações naturais que os blocos eles vão ter, tá bom? Então, aqui é só um exemplo para vocês da aplicação de argamassa de assentamento. Aqui nós temos blocos de concreto e aqui a argamassa sendo aplicada com bisnaga. E nessa de cá a gente tem uma meia desempenadeira para fazer a aplicação da argamassa de assentamento, tá bom? Eu tenho um vídeo bem bacana que eu estava vendo hoje de uma aplicação de argamassa. Eu vou passar para vocês depois que terminar a nossa aula. Eu passo para vocês lá naquele nosso grupo no WhatsApp. Então, qual que é o papel que a gente vai ter da argamassa? Como que essa argamassa ela vai conseguir colar o meu bloco cerâmico um no outro? Então, a gente faz o quê? Primeiro, que a argamassa ela é colocada sobre a unidade do meu bloco. Então, aqui eu tenho o tijolo, eu coloco a argamassa aqui. Quando eu coloco essa argamassa sobre o tijolo, o que vai acontecer? Essa argamassa, ela contém o cimento e esse cimento, ele contém água. Então, os poros do meu tijolo vai fazer com que entre essa água com o cimento, com os elementos, com os produtos de hidratação do cimento, eles vão entrar dentro do tijolo. Aí, o que eu faço? Eu venho com a unidade de cima, com o tijolo de cima e coloco sobre a argamassa. Quando eu coloco o tijolo de cima sobre a argamassa, o que vai acontecer? O tijolo de baixo ele já absorveu um pouco da água. Então, o tijolo de cima ele vai absorver menos. Eu vou ter uma menor penetração aqui dos produtos de hidratação do cimento na parte de cima do meu tijolo. Só que aí o meu tijolo vai acontecer o que aqui? A minha argamassa ela vai sofrer cura e o meu tijolo, nos poros que ele apresenta, vai criar aquelas agulhinhas da cura do meu cimento. Mais na parte de baixo do que na parte de cima. Se eu fizer um ensaio de tração direta, o que acontece? Uma ruptura na parte superior.
na unidade superior, porque a parte de baixo ela sempre vai ter mais resistência, porque a argamassa é colocada primeiro na parte de baixo, então tem maior contato, tem maior absorção de água, tá bom? Então é assim que funciona. O meu cimento presente na argamassa, ele vai entrar nos poros do meu bloco e vai sofrer o processo de hidratação, criando aqueles cristais, aquelas agulhas dentro dos poros do meu tijolo. Depois nós temos as argamassas de revestimento. Então, a argamassa de revestimento a gente utiliza para revestir as paredes, os muros e até mesmo o teto. Então, nós temos camadas diferentes de revestimento. A argamassa de revestimento pode ser o chapisco, o emboço e o reboco, que são coisas diferentes. Então, chapisco, emboço e reboco são coisas diferentes. A gente tem o revestimento que é chamado camada única, que é o que a gente chama de reboco paulista. E a gente tem o que a gente chama de revestimento decorativo monocamada, que no meio da construção é chamado de RDM. Então, são os tipos de revestimento que nós temos. Então, vamos ver cada um. Primeiro, o que é o chapisco? Chapisco é uma preparação, é uma camada de preparação da base. Então, a gente vai aplicar o chapisco de forma contínua ou descontínua para uniformizar a superfície. Isso vai fazer com que a gente melhore a absorção e a aderência do revestimento. Então, sempre que eu tenho uma parede chapiscada, a aderência do revestimento ela vai ser maior, porque essa camada de chapisco ela vai uniformizar a superfície para melhorar a aderência com o revestimento. Então, sempre que eu faço chapisco, eu tenho essa aderência maior. Essa camada ela serve para poder melhorar essa absorção, essa aderência. Aí depois eu venho com o quê? Com a camada que é chamada de emboço. O que é o emboço? É como se fosse a camada do meio. Então, eu vou utilizar para regularizar a base. Eu vou utilizar uma areia média para poder regularizar essa base do meu revestimento. Então, vem acima da camada de chapisco. Primeiro eu passo o chapisco, depois eu venho com a camada de emboço. Depois que eu ponho a camada de emboço, é que vai ter a camada de reboco ou a camada de cerâmica, por exemplo. Então, o que é o reboco? O reboco é essa última parte do revestimento que é utilizada para cobrir o emboço e ela é feita com areia mais fina, eu esqueci, a areia alguém me ajuda, e aquela areia que é argilosa, como que é o nome dela? Fugiu totalmente da minha... Areia lavada. Não, a areia lavada é usada no concreto, é outra. É uma que ela parece areia suja, bem fininha, utilizada. Saibrosa? Saibosa ou saibosa? Isso, areia saibrosa. Obrigada, era esse mesmo nome que eu queria. Então, o reboco, a gente utiliza uma areia saibrosa, que é uma areia bem fininha, que vai fazer com que tenha uma plasticidade maior. Isso vai fazer com que essa superfície ela seja mais lisa, então vai permitir receber esse revestimento final como pintura. Então, depois do reboco, pode vir a camada de pintura, tá bom? Então, emboço, chapisco e reboco, eles são 3 camadas de um único revestimento. Então, a gente tem aqui a nossa parede, a gente vem com o chapisco para regularizar, para aumentar a aderência, vem com o emboço para trazer essa regularização e, por último, o reboco para deixar mais lisinho. Isso aqui a gente usa em todas as construções? Não, isso aqui está em desuso, é muito raro a gente utilizar essas 3 camadas de revestimento. O que a gente usa? O que a gente chama de camada única ou de reboco paulista. O que é esse revestimento camada único? A gente vai fazer um único tipo de argamassa e vai aplicar sobre a base. A base é a nossa parede de tijolo aqui bonitinha. Então, a gente faz esse único revestimento, aplica sobre a parede de tijolos e depois a gente pode aplicar a pintura em cima. Normalmente a gente chama de camada única, mas pode ser chamada de massa única ou reboco paulista.
Essa alternativa é a alternativa mais empregada de todas. É a alternativa que ela é mais barata. Então, é muito mais barato eu aplicar apenas uma camada do que eu vir com 3 camadas diferentes. Qual que é a diferença, então? Quando eu faço chapisco, emboço e reboco, essas 3 camadas juntas, eu tenho menor situação de patologias. Vai acontecer menos falhas. Então, quando eu faço chapisco, emboco e reboco juntos, eu tenho menos falhas do meu revestimento. Se eu coloco apenas uma camada única, o reboco paulista, eu posso ter mais falhas, então eu posso ter mais rachaduras devido ao revestimento, mais trincas e fluorescência, tudo isso quando eu faço apenas uma camada, tá bom? Deu para entender a diferença dos dois, né? Então, é do chapisco, emboço e reboco, e o outro que é chamado camada única. O camada única é nosso popular reboco. Aquele que a gente mais utiliza é esse revestimento camada única. Então, a gente tem mais um, que é chamado revestimento decorativo monocamada. O que é esse revestimento decorativo monocamada? É um revestimento que ele é aplicado em uma única camada, que ele faz a regularização da superfície e a decoração. Ele é muito utilizado na Europa. No Brasil já está sendo utilizado, então alguns anos atrás não tinha comercialização, hoje em dia já tem. É chamado RDM e esse produto não tem normalização ainda, mas ele é utilizado. Normalmente esse produto ele tem cimento branco, cal hidratada, agregados e alguns pigmentos. Por ter esses pigmentos, ele fica colorido. Então ele é muito utilizado para fachada de prédios. Então, faz somente uma camada na fachada. É como se fosse um reboco colorido. A gente já vai passar o reboco, mas ele já vai ter essa pigmentação. Ele já vai servir como decoração e como regularização da superfície. Pode ser flocado, raspado ou travertino. Tudo bem? Sim. Não é a textura. Então, aqui a gente tem muito aquela textura. Não é a mesma coisa. Porque a textura a gente passa em cima de uma camada de reboco. Aqui não, esse aqui já é a própria camada, tá bom? Não é a mesma coisa. Então, vamos continuar. Esses são os nossos tipos de argamassa de revestimento. Aqui para vocês verem como que é o revestimento decorativo monocamada. Ele é grosso e ele é somente uma parte. Ele é como se fosse um reboco colorido, tá bom? Então, quais são as diferentes alternativas que a gente tem para a parede? Aqui mostra mais ou menos essas diferenças. Então, a gente pode ter o substrato, a nossa parede. A gente pode ter a camada de chapisco, emboço, reboco e depois a pintura. Esse aqui é um tipo de revestimento. A gente pode ter aquela camada única e a pintura. A gente pode ter o chapisco com a camada única e a pintura. Ou a gente pode ter o RDM. Então, o RDM ele seria diretamente aplicado sobre o substrato. Eu não preciso de nada entre o substrato e a minha camada de RDM, tá bom? Quais são as principais funções do revestimento, dessa argamassa de revestimento? É proteger a alvenaria e a estrutura contra a ação do intemperismo, no caso dos revestimentos externos. Para os revestimentos internos, é integrar o sistema de vedação dos edifícios. Como assim o sistema de vedação dos edifícios? Então, a gente vai ter o quê? Um isolamento térmico, isolamento acústico, estanqueidade da água e segurança ao fogo com resistente aos desgastes superficiais. Então, essas são as funções que a gente vai ter das nossas alvenarias, tá bom?
Aqui eu tenho a aplicação da argamassa de revestimento de forma manual e de forma projetada. Então, existem as duas formas de aplicação, o projetado e o manual. Quais são as principais propriedades das argamassas como um todo? As argamassas como um todo, a principal propriedade que a gente vai ter vai ser a trabalhabilidade. A gente tem alguém que está conversando. Achei. Eu estava ligado o microfone. Então, a principal propriedade das argamassas vai ser essa trabalhabilidade. O que é a trabalhabilidade? A gente viu que é a maneira que a gente vai ligar a plasticidade com a consistência da argamassa. Então, essas argamassas para revestimento, elas têm que apresentar como uma massa coesa que possui essa trabalhabilidade apropriada. Como assim uma trabalhabilidade apropriada? Vocês já viram um pedreiro jogando a argamassa na parede? O que tem que acontecer? Ela tem que colá-la na parede, não é? Se ela não tiver a trabalhabilidade adequada, quando ele joga na parede, ela não vai colar. Então, a principal propriedade que a gente precisa é essa. O que é a trabalhabilidade? Ela não vai ser apenas um fator. A gente tem interação de diversos fatores que resultam nessa boa trabalhabilidade ou não da argamassa. Esses fatores são a consistência. O que é a consistência? A consistência vem da quantidade de água. Quantidade de água presente na argamassa. A plasticidade, lembra a plasticidade, que é aquela capacidade de aguentar uma deformação e manter aquela deformação? A retenção de água, a coesão, a exsudação, a densidade de massa e a adesão inicial. Todos esses fatores, eles vão afetar a trabalhabilidade da argamassa, principalmente a consistência e a plasticidade. Então, essas duas aqui é as que mais têm influência na trabalhabilidade. Então, quando a gente fala em consistência, a gente fala em quantidade de água dentro da argamassa. Então, quando a gente tem uma argamassa seca, o que é uma argamassa seca? A gente tem pouca água, então tem menos pasta. Essa água, ela não vai envolver todos os grãos. Então, a pasta aglomerante somente preenche os vazios entre os agregados, deixando-os ainda em contato. Então, eu tenho agregado em contato com agregado. Eu não tenho água em todos os locais. Então, vai existir um atrito entre as partículas que resulta numa massa mais áspera. Então, se eu tenho uma argamassa mais seca, eu tenho uma pasta mais áspera. A trabalhabilidade vai ser menor. A argamassa plástica, ela vai ter uma fina camada de pasta aglomerante que vai molhar a superfície dos agregados. O que isso significa? É como se eu tivesse água em torno de todo o meu agregado. Em torno de todos os meus agregados eu tenho água. Isso vai fazer com que eu tenha uma boa adesão entre os agregados e eles formam uma estrutura pseudossólida. O que isso significa? Eu consigo mexer com eles de uma forma que eles parecem um único sólido. Então, quando eu tenho essa argamassa plástica, eu tenho uma quantidade que eu falo que é média de água e a pasta ela vai envolver todo o grão de agregado. Na argamassa fluida, eu tenho muita água e essa água ela vai causar separação dos grãos. Então, essa argamassa fluida, ela é líquida, ela vai ser tão líquida que ela vai se espalhar. A gente não consegue trabalhar com argamassa fluida. Então, a melhor trabalhabilidade a gente vai conseguir com a consistência de argamassa plástica. A gente tem que ter uma quantidade ideal de água para que essa argamassa seja plástica, tá bom? E as patologias? Eu falei que quando a gente tem aquele tipo de revestimento que a gente tem as 3 camadas, ele vai ter menos patologias do que o revestimento de uma camada só, que é a camada única.
Por que isso? O que é uma patologia? Patologia é como se fosse uma doença que vai existir na nossa estrutura. Então, se eu falo patologia na argamassa, vai ser como se fosse uma doença que existe somente na argamassa. A gente não está falando aqui de estrutural, não é patologia de estruturas devido a pilares, vigas, não. É somente devido à argamassa, ao tipo de produção da argamassa. As 10 patologias mais comuns devido à argamassa de revestimentos, elas são a eflorescência, o bolor, as vesículas, os descolamentos. Então, os descolamentos a gente tem com empolamento, com placa dura, em placa quebradiça e com pulverulência. A gente tem as fissuras, que são fissuras horizontais, mapeadas e geométricas. Esses são os principais tipos de patologia que a gente tem na argamassa. A gente vai ver alguns deles para a argamassa. Então, o primeiro é a eflorescência. O que é a eflorescência? Ele vai ser uma mancha devido à umidade. Então, vai ser uma mancha branca que ela é acumulada sobre a superfície da argamassa. Então, não sei se vocês já viram, isso é muito comum quando a gente tem piscina. Então, naquele azulejo, a gente vai ter essas manchas brancas e também fachadas de edifícios. Então, quando a gente tem essas manchas, isso se chama eflorescência. Qual que é a causa da eflorescência? Umidade. Então, quando a gente tem muita umidade com infiltração, a gente tem sais solúveis. Lá no nosso prédio, vocês podem reparar, quando a gente voltar, que alguns daqueles blocos cerâmicos, eles têm muita inflorescência, devido aos sais que são presentes nos componentes. Então, esses sais, eles sofrem uma reação e eles ficam brancos. Então, acontece essa eflorescência. Como que a gente faz para reparar a eflorescência? A gente elimina a infiltração de umidade, faz a secagem do revestimento, escova a superfície, faz o reparo do revestimento se ele estiver pulverulento, se ele estiver se soltando. Aí a gente tem que fazer o reparo. Não adianta reparar se eu não eliminar a umidade, porque se eu não eliminar a infiltração, vai continuar acontecendo da mesma forma. Depois a gente tem o bolor. O que é o bolor? É uma mancha esverdeada ou escura que acontece no revestimento. Então, essa mancha esverdeada, ela é um bolor. O que é a causa? Umidade. Então, é umidade constante e a área não é exposta ao sol. Quando a gente tem essa umidade constante, a área não está no sol, acontece esse bolor. O que a gente tem que fazer? Eliminar a infiltração e lavar a nossa parede, a nossa argamassa aqui, com uma solução de hipoclorito. Quando a gente faz isso, a gente consegue retirar o bolor. E aí a gente faz o reparo do revestimento. O reparo é somente se ele tiver pulverulento. Se ele não tiver pulverulento, a gente passa uma nova camada de tinta. Ah, professora, o que é hipoclorito? Hipoclorito, aqui está escrito só hipoclorito, mas é o que a gente chama de hipoclorito. Deixa eu escrever de novo. De sódio, que é o que a gente conhece como água sanitária, ou ainda que boa, tá? Então, para tirar as manchas esverdeadas, tem que passar hipoclorito de sódio, que aí a gente consegue retirar, tá? Uma solução. Então, não é tacar diretamente na parede, porque é muito tóxico, tá bom? Não taquem diretamente, façam uma solução, põe na água e taca. Não pode mexer com quiboa direto, gente. Quiboa é muito tóxico. Outro tipo que a gente tem de patologia são as vesículas. O que são essas vesículas? É como se fosse o empolamento da pintura na parte interna. Então, a parte interna vai ser branca, preta ou pode ser vermelha. Então, empolamento é como se fosse essas bolinhas aqui que elas saem, elas despregam. O que causa isso? Então, se a argamassa ela tem presença de cal, pode ser essa hidratação retardada do óxido de cálcio.
Pode ser, se a argamassa não tem presença de cal, pode ser a presença de matéria orgânica na areia ou ainda a presença de substâncias ferruginosas na areia. Tudo isso pode causar essas vesículas. O que a gente faz para poder reparar? Renova a camada de reboco, então tem que ser renovada. Aí a gente tem o descolamento com empolamento. O que é o descolamento com empolamento? É como se afofasse. Isso aqui é muito comum. Então, excesso de umidade causa... Professora, Oi, que susto. tipo assim, esse aí mesmo, por exemplo. Isso aí pode ser causado também porque não foi feita como é que fala? Impermeabilização correta durante a fundação? Exatamente isso, excesso de umidade. Então, não foi feita a impermeabilização e aí foi água, aí acaba acontecendo esse tipo de deslocamento com empolamento. Nessa aqui de cima, não. Então, as vesículas não é por causa de umidade.